Oi pessoal, muito bom dia, ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo, né? Tudo bem com vocês? Professor Fábio de História aqui, vocês do 8º ano, grande beijo para vocês, saudades, hein? Logo, logo essa situação vai estar restabelecida. Estou gravando os vídeos para as videoaulas no momento em que eu vi um anúncio do Donald Trump dizendo que a cura para o coronavírus pode vir em remédios para a malária, já existentes no mercado. Possivelmente eu falando isso para vocês hoje, a hora que vocês escutarem, já é uma coisa consumada, já é um fato que todo mundo conhece, mas acabou de ser anunciado agora, novidade, né? Então, vocês deram sorte, 8º ano, trago boas novas para vocês. Enfim, pessoal, é uma situação que a gente está vivendo atípica, né? De ter que ficar em casa, ter que ficar se resguardando, não se expondo, né, na rua, ou a infecção em locais perigosos, né, em locais de muitas pessoas e aglomeração. Estamos usando álcool gel, lavando as mãos, todos vocês sabem essa recomendação. Graças a Deus parece que está perto de acabar isso daí. Não sei até quando vai as nossas videoaulas, né? Essa talvez seja a nossa primeira e última, a gente não sabe o dia de amanhã, mas o fato é que aqui estamos, né, pessoal? É bom estar com vocês de alguma forma, né? Apesar de a gente não estar junto, não ter mais aquela conversa no dia a dia, eu sou preparado para falar para dezenas de pessoas, para centenas, talvez até para uma sala inteira, né? Mas para ficar falando, olhando para o celular aqui é a primeira vez. Então é a primeira vez para mim que estou fazendo esse tipo de vídeo, é a primeira vez para vocês que estão assistindo uma aula assim, né? A importância do EAD é essa, né? Ele pode ser realizado, né? EAD, ensino à distância. Ele pode ser realizado tanto no local onde não haja escola ou faculdade, geralmente assim, né? Quanto numa emergência como essa. Importante, né? A gente pelo menos está tendo esse canal de comunicação, vocês poderem fazer em casa as atividades, né? A gente não deixa de ter esse vínculo, vocês de cumprirem as horas necessárias, e assim vamos dando prosseguimento à vida, né? A tecnologia serve para isso e as pessoas vão ajudando as outras também, né? Muito legal. Pessoal, quanto ao conteúdo de história do 8º ano, nós falamos já sobre a Revolução Industrial, sobre Iluminismo, foi o primeiro capítulo, né? Revolução Industrial, segundo. Em algumas salas do 8º ano eu estava terminando o assunto Revolução Industrial e outras começando a Revolução Francesa, que é o assunto que eu vou falar hoje, tá? Revolução Francesa, uma revolução super importante, ela mudou a forma que o mundo se relacionava com seus governantes, ela trouxe ideais de liberdade, igualdade, fraternidade ao mundo, mudou muita coisa mesmo, por isso ela é citada até os dias de hoje, e foi graças a ela que foi acabando aquele chamado Antigo Regime, né? Gostaria que aqui aparecesse assim, Antigo Regime, aquela letrinha. Até baixei um aplicativo para que aparecesse, mas ele, para esses vídeos de mais de 10 minutos, fica muito pesado, não carregava, não deu certo. Enfim, eu vou fazer às vezes de legenda e de pessoa falando aqui, de apostila e de tudo, né? Então, pessoal, Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela veio para mudar o Antigo Regime, como eu estava dizendo. O Antigo Regime era aquele regime, né? Não era regime da pessoa ficar magra, esbelta, toda bonita como eu, assim, por exemplo. Momento me sentindo lindo, né? Não é um regime, regime é uma forma de governo, regime absolutista. Falei para vocês mais de 1000 vezes, regime absolutista é aquele em que há um rei e ele tem poder absoluto. Era assim que era na França, né? Por isso chamava-se Antigo Regime. É assim que era em vários outros países da Europa também. Esses reis eram oriundos dos senhores feudais, nobres, isso tudo. Então a gente já sabe. Mas sobre a Revolução Francesa, é importante dizer que na França, principalmente, haviam 3 estados, e a gente vai começar falando aqui na apostila, nas páginas 320 e 321. Vai sumir minha figura linda do vídeo para aparecer na apostila. Então, aqui nessa figura, a gente pode ver uma cena de guerra, né? As pessoas guerreando, derrubando pessoas lá do alto da torre, né? E é o que a gente vai falar sobre isso. Esse episódio chama-se Queda da Bastilha, e eu vou dizer o porquê que aconteceu a queda da Bastilha, tá? Como eu ia dizendo, então, na França existiam 3 estados, eram 3 classes sociais, né? O primeiro estado, a primeira classe social, formada pelo clero, pelos padres, bispos e religiosos. O segundo estado era formado pela realeza, né? Por pessoas que tinham cargo de rei, de barão, de duque, conde, né? Essas pessoas então eram da realeza. E o terceiro estado era formado por burguesia, pequenos comerciantes, artesãos e agricultores. Então o terceiro estado era responsável por 98% da população. A grande maioria dos franceses eram do terceiro estado. O que acontece é que
eles viviam uma vida dura naquela época, eles tinham que produzir, ou mesmo a burguesia, né, comercializar, e eles pagavam impostos. Aliás, só eles pagavam impostos lá na França. O primeiro e o segundo estado não pagavam imposto nenhum, pelo contrário, você recebia impostos, né? E o terceiro estado pagava todos os impostos. E eles percebiam que o clero, eles viviam fazendo os cultos, eles juntavam riquezas, os nobres da mesma forma faziam festas luxuosas, eles tinham todo o luxo no seu palácio, vestiam-se com aquelas perucas, aquelas roupas caríssimas, enquanto o povo vivia naquela pindaíba, como é mais ou menos até os dias de hoje, né? O mundo não mudou muito, o que mudou são os nomes, os tipos de governo, mas o pobre sustentando os mais ricos, mais ou menos igual ainda nos dias de hoje, né? Só que lá na França eles se revoltaram quanto a isso, eles começaram a ver essa desigualdade e falaram, poxa, se nós somos a maioria da população, por que nós vamos aceitar isso? Vamos convocar então os Estados Gerais. Estados Gerais foram uma assembleias onde se reuniram os 3 estados. Só que eles fizeram assim, né, orientados pelo rei. Cada estado teria direito a um voto. Então eles iam se reunir e cada um votar conforme a sua vontade. A vontade do terceiro estado é que não houvesse essa grande cobrança de impostos por parte dele e que o clero passasse a pagar impostos. O clero não aceitou. E os nobres ficaram a favor do clero, ou seja, dos 3 estados, 2 votavam de uma forma e um, que era o povo, de outra. Então o povo sempre perdia desse jeito. Então eles viram um dia que eles jamais iam ganhar, porque os 2 estados sempre votavam junto e eles seriam sempre prejudicados, que eles resolveram proclamar as Assembleias Nacionais, né? Aqui fala até na página 324 sobre a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional foi uma assembleia onde eles foram lá para resolver isso daí, porque o povo não aceitava de forma alguma que os 2 estados votassem contra e eles, sendo a maioria, perdessem. O que acontece é que eles resolveram fazer a assembleia e falaram assim, olha, já que não tem jeito, nós vamos fazer uma constituição nova, diferente. O rei não aceitou. Ele disse que ia eliminar a assembleia, dissolver tudo, que cada um fosse embora para sua casa. O povo revoltado, eles foram até a Bastilha, aí explicando aquele episódio lá, até a torre da Bastilha, munidos de armas, canhões, e lá tinha mais armamento ainda. Alguns presos também, eles pegaram as armas, soltaram os presos, foram até o rei e falaram, e agora, né? Fazer um gesto bem... E agora, qual vai ser sua reação? O rei, sem poder reagir de outra forma, ele aceitou que se fizesse isso. Então, eles nesse dia, em 1789, eles fizeram a queda da Bastilha, ou tomada da Bastilha, e proclamaram algumas leis. Nesse ano e nos 2 anos seguintes, até onde eles viveram essa fase de transição. O que eles fizeram? Olha, decidiram nessa Assembleia Nacional tomar as terras da igreja, quer dizer, a igreja já não tinha nem mais terras, a igreja passou a ser subordinada ao governo, foi feita uma constituição francesa que limitava o poder do rei, e o rei não era mais poderoso totalmente, havia uma assembleia constituinte que limitava os seus poderes, e foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que serviu de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é essa declaração que a gente usa ainda hoje. Então, olha, liberdade para as pessoas, igualdade, fim do absolutismo, a igreja tendo que contribuir, o povo tomando o poder. A gente vai ver depois que o rei depois até fugiu, tentou voltar contra o povo ganhou a guerra novamente, o povo tirou o poder de vez do rei, o rei chegou até ir para guilhotina, né? Teve a cabeça cortada. É o mesmo capítulo, mas a gente vai falar na próxima aula, tá? Mas o importante hoje é saber por que aconteceu a Revolução Francesa, como aconteceu e o que ela causou. Olha, pessoal, a Revolução Francesa, ela trouxe ideais de liberdade para o mundo inteiro. A Constituição dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos se tornou independente baseado na Revolução Francesa. Aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira levou em conta a Revolução Francesa e os seus ideais também para fazer a rebelião. O povo no mundo inteiro começou a se rebelar aos moldes da Revolução Francesa. Então, um episódio muito importante na nossa história, tá? As páginas que eu utilizei para explicar foram as páginas 320 e 321, que tem essas figuras, a 322 e a 323, aqui falando sobre os 3 estados, aqui falando sobre o início da Revolução e a motivação, o porquê. Na página 324 fala sobre a Assembleia Nacional e a queda da Bastilha, e aqui embaixo as leis que eles fizeram sobre quando o povo tomou o poder efetivamente, né? Na página 325 tem atividades aqui, só essa folha. Tem aqui até uma figura muito famosa, ó,
de uma pessoa carregando outras duas, né? Seria o povo carregando o clero e a nobreza. E aqui tem algumas questões aqui abaixo para vocês responderem, tá? Aqueles que têm a apostila, respondam a página 325 na apostila. Aqueles que não têm, vou colocar as fotos e aí vocês podem fazer no caderno as respostas, tá? Bom, pessoal, para não me estender muito, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham visto como que é o ensino à distância, né? Vocês têm uma noção de como é, a gente não sabe o futuro como vai ser daqui a 50, 100 anos, não sei se vai mudar totalmente para isso. Acho que o contato entre professor e aluno nunca vai deixar de existir, mas o ensino à distância é uma realidade para muitos que não podem, é uma ferramenta a mais, é uma arma, né? Pessoal, cuidem-se direitinho, espero que quando chegue esse vídeo a vocês já esteja praticamente resolvida essa situação. Grande beijo a vocês, beijo do Magro, tchau e até a próxima, gente, um abraço.